para você, aluno do 6º ano, e nós vamos trabalhar as fontes históricas e o papel do historiador. Na aula de hoje, então, nós vamos ver, né, o que é a definição da história e a importância para o desenvolvimento, né, social e cultural das comunidades, das suas sociedades. Nós vamos também, né, reconhecer todos os tipos de fontes históricas e a importância delas para a pesquisa, né, do historiador. E mostrar qual que é a importância desse historiador para o desenvolvimento, para o conhecimento da produção histórica. Então, afinal, o que é história, né? Nós vamos estar, então, definindo, né, que história é uma ciência que investiga o desenvolvimento, né, das sociedades humanas ao longo do tempo. Para Mark Bloch, história não é uma ciência que estuda só o passado, mas sim ela estuda a ação do homem no tempo. Bom, a história, né, para ela se desenvolver com qualidade, ela tem várias ciências que são auxiliares a ela. Eu vou estar falando com você aqui, né, as principais, as que estão mais próximas, né, da gente, tá? Para o desenvolvimento do nosso trabalho como, né, historiador, como historiadora. Bom, a antropologia estuda, né, o ser humano e as suas relações. A própria palavra já fala antropo, que vem de homem, né? E a logia, que são as relações entre as pessoas que vivem nas comunidades. A paleontologia estuda os fósseis. A paleontologia é uma ciência muito importante, porque ela que auxilia e que dá todos os resquícios para que, né, esse historiador desenvolva o seu trabalho através desses achados fósseis. A heráldica estuda os brasões e os emblemas, né? Essa heráldica, a gente vai estudar os brasões, né, claro, do governo federal, dos governos estaduais, que são documentos oficiais. A economia é uma ciência que consiste na análise, né, da produção, distribuição e consumo de bens, né, e consumo. Na verdade, a economia está extremamente ligada, né, com a história, porque a gente faz economia todo dia, né? Enquanto você, né, sai para ir ao supermercado com seu pai, com sua mãe, você está, né, comprando, você então está fazendo circular, né, as mercadorias e fazendo a economia. A numismática estuda as moedas e medalhas. Inclusive, né, eu trouxe uma medalha aqui para estar mostrando para vocês que essa medalha ela pode ainda se tornar, né, uma fonte histórica extremamente importante para as futuras gerações. A psicologia estuda o comportamento humano, né? Ela também está extremamente ligada à história, porque o tempo inteiro o historiador estuda, né, como é que as pessoas estão na sua sociedade, como é que elas se comportam, né, perante a sociedade em que vive, a comunidade em que vive. A arqueologia, a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades, também está muito ligada na história, porque se eu estudo o passado, né, lá desde a formação da humanidade, desde a pré-história, passando por todos os outros períodos da história, né, eu estou, então, estudando, né, o que essas sociedades fizeram, o que elas, né, descobriram, né, de tecnologias, de tudo que foi passando de geração para geração, está dentro dessa arqueologia. Mas eu diria que a ciência que está mais próxima, né, da gente é a geografia. Não tem como eu separar, né, a ciência história da ciência geografia, porque os dois estudam, né, as permanências e as mudanças das paisagens, que todas elas são feitas, né, pelo homem em busca, né, da sua sobrevivência, da sua cultura e assim por diante. Né, vamos agora, então, né, às fontes históricas e o trabalho do próprio historiador. Qual que é o que ele faz, a importância dele. Qual, então, que é, né, o papel principal, né, do historiador, do pesquisador? Ele vai analisar e interpretar todos os acontecimentos históricos através de todos os registros deixados pelo homem. E esses registros, né, que a gente chama de fontes históricas.
Eles sempre trabalham com a diversidade de vários tipos de fontes e todas as fontes que eles trabalham até hoje. É um trabalho de investigação e, claro, que se ele investiga, ele vai estar produzindo conhecimento. Bom, vamos lá então às fontes históricas, né? Fontes históricas, então, são os vestígios do passado, né? Todos os vestígios que auxiliam o historiador a pesquisar a história. Até o século XIX, acreditava-se, né, que as únicas fontes históricas que eram válidas eram as fontes oficiais, quer dizer, que saíam, né, lá do governo, que era assinada por, né, alguma coisa que saía do governo oficialmente. A partir do século XX, né, passa-se a compreender como fonte histórica tudo que nos remete e que nos levam a ter conhecimento histórico que foi produzido, né, pelo homem desde os primórdios até mesmo antes da escrita. Atualmente, então, a gente trabalha com vários vestígios, tanto materiais como imateriais, e que são também muito valorizados, e que a gente vai estar vendo aqui agora. As fontes históricas e suas características. Aqui a gente vai estar vendo, né, eu vou colocar todas as imagens e explicá-las. Esse acervo aqui é um acervo pessoal meu, que fica na minha casa, né, no interior, tá? Aqui, então, vocês podem ver, né, uma máquina de costura manual, muito antiga. Ali tem um moedor de café, uma réplica de um fogão de lenha e, ao lado, uma foto, uma imagem do próprio fogão de lenha, com vários utensílios de ferro, né, panelas, que foi muito usado aqui no Brasil, principalmente no nosso Brasil colonial. Do lado aqui a gente tem uma máquina de escrever manual, também muito antiga, e um mimeógrafo, que é onde as pessoas faziam, né, as provas, né, que hoje a gente xeroca, imprime tudo. Na verdade, aquilo ali é que no passado os professores usavam para estar fazendo nossas provas, os trabalhos. Do lado aqui tem um ferro à brasa de passar roupa, né, que também é bastante conhecido, inclusive eu conheci pessoalmente quando morava na roça e tinha, né, esse ferro lá e a gente passava roupa com ele. Aqui tem uma pintura também da minha autoria, né, eu não sou boa pintora, mas está aqui uma pintura, um quadro que eu fiz, uma fita cassete, que hoje já nem existe mais, né, mas a gente tem para guardar aí como fonte histórica mesmo. Aqui tem uma televisão também preta e branca, né, que hoje não acha mais para comprar, que é bem antiga. E ali do lado um documento, né, pessoal, né, que é um documento que também é uma fonte histórica escrita. Bom, as fontes, então, e seus tipos. As escritas consistem em documentos que possuem frases, que possuem textos como cartas, como livros, letras de músicas, poemas, folhetos, etc. Inclusive, eu trouxe aqui, né, para vocês algumas coisas só para estar mostrando. Realmente aqui tem, né, uma revista, aqui tem, né, jornais. Jornais, que também é fonte escrita, né? Tem aqui outro jornal e assim, né, por diante. Aqui eu trouxe ilustrando, né, uma letra de música, cartas, né, e um jornal. As fontes materiais são todos aqueles vestígios deixados, né, no passado pelo homem. Podemos, então, exemplificar, né, que essas coisas materiais são as esculturas, pinturas rupestres, vestuário, cerâmicas, né, e tudo que é feito, que a gente pegável. Aqui tem, né, uma réplica de um socador, né, mas a água, tá? Esse é um socador a água. E temos aqui um carro de boi, que também foi muito usado na época da Brasil colonial, um outro quadro e um livro. As fontes orais e materiais são as fontes que envolvem a fala, né? São aqueles vestígios, né, que são passados de geração para geração, né? Mas são coisas imateriais, como, por exemplo, né, música, relatos, entrevistas, folclore. Aqui eu trouxe, né, uma gravura aqui de uma dança de capoeira, aqui uma dança de frevo,
E aqui, né, uma pessoa mais idosa contando história, né, fazendo contação de história para as pessoas mais jovens, para que passe de geração para geração.